Olá pessoal, eu gravei esse vídeo porque na nossa última live de quinta-feira nós discutimos um pouquinho sobre alfabetização e letramento. Porém, por problemas técnicos, quando deu 1 hora a live foi derrubada e não foi possível deixar gravada essa discussão. E aí eu pensei que como forma de sistematização eu poderia fazer esse vídeo. Espero que vocês aproveitem. Vamos entender um pouquinho. O que é alfabetização? O que é letramento? Existe diferença? Alfabetização. Historicamente, o conceito de alfabetização se identificou ao ensino-aprendizado da tecnologia da escrita, quer dizer, do sistema alfabético da escrita, o que, em linhas gerais, significa na leitura a capacidade de decodificar os sinais gráficos, transformando-os em sons, e na escrita, a capacidade de codificar os sons da fala, transformando-os em sinais gráficos. O que quer dizer? Quer dizer que quando você ensina para o aluno, apresenta para o aluno o alfabeto, ensina cada letrinha, a grafia de cada letrinha, o som de cada letrinha, você está ensinando para o aluno os sinais gráficos, a decodificar. Chamamos esse tipo de atividades para a aquisição do código. A partir dos anos 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado com as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente com os trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se reduzia ao domínio de correspondências entre grafemas e fonemas, a decodificação e a codificação, mas se caracterizaria com um processo ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria hipóteses sobre a escrita. Então, o que ela está dizendo aí? Que foi mostrado pelas pesquisas de Emília Ferreiro que toda criança passa por um processo quando ela está no período de aprender a ler e escrever. E ela chama esse processo de hipóteses. Para vocês entenderem um pouquinho o que são hipóteses, precisaria de mais aprofundamentos e estudo. Quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, depois me manda uma mensagem ou entre em contato, que aí eu faço outro vídeo para a gente entender mais um pouquinho sobre o que são hipóteses de escrita. Vamos entender também a diferença entre grafema e fonema. Por que é importante? Porque o professor precisa ter clareza para poder ensinar e propor atividades para a aquisição desse conteúdo. Então, o que é um grafema? É a menor unidade gráfica que faz parte de um sistema de escrita. Uma letra é um grafema, um sinal gráfico é um grafema. Cada ideograma que compõe a escrita ideográfica. Vejam, as letrinhas do alfabeto é um grafema. Os sinais de pontuação são grafemas. Fonema. Qualquer um dos traços distintivos de um som da fala, capaz de diferenciar uma palavra de outra. Por exemplo, quando a gente muda as letrinhas iniciais, né? Pala, a gente mudou a letrinha inicial, ficou bala. Mudando de novo fica mala. Mudando de novo fica fala. Mudando de novo fica vala. Cala, sala, né? Só trocando as letrinhas. E é muito importante o professor ter esse conhecimento para propor atividades, tipos de atividades que façam os alunos perceberem essa troca e perceberem e construir o conceito fonema. Fonemas significa sons produzidos pelos falantes, os quais se articulam e formam as palavras. Eles representam as menores unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. E o letramento? Vamos lá.
É na segunda metade dos anos 80 que essa palavra surge no discurso de especialistas das ciências linguísticas e da educação, como uma tradução da palavra da língua inglesa literacy. Sua tradução se faz na busca de ampliar o conceito alfabetizar, chamando a atenção não apenas para o domínio da tecnologia do ler e do escrever, codificar e decodificar, mas também para os usos dessas habilidades em práticas sociais. Então, lá em 1980, já começou a discussão de que não bastava mais só ensinar o alfabeto, as letrinhas do alfabeto, somente as atividades de aquisição do código. Era necessário prestar atenção para essas habilidades nas práticas sociais. Era necessário trazer os textos que circulam socialmente para dentro da sala de aula. Não somente trabalhar com textos escolarizados, palavras soltas, letras soltas. Letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever bem, como resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais. Então, não bastava só o aluno aprender a ler e escrever o nome ou palavrinhas. Ele precisava usar esse conhecimento no mundo lá fora, nas práticas sociais. E aí, eu trouxe um poema que define bem o que é letramento. Letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado, não é treinamento repetitivo de uma habilidade, nem um martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela ou lá fora à luz do sol. São notícias sobre o presidente, o tempo na TV e mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. É uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colocados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos sem deixar sua cama. É rir e chorar com personagens, histórias e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções, guias e orientações em bulas de remédios para que você não fique perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa de quem você é e de tudo que você pode ser. Autor Kate M. Chung. Eu acho esse poema divino e uma das melhores definições do que é ser um sujeito letrado. É saber fazer uso desse conhecimento da leitura e escrita no mundo lá fora, né? Nós hoje, infelizmente, ainda encontramos muitos alunos que nós chamamos de alfabético funcional. O que significa? Que sabe escrever o seu nome, que sabe escrever frases e que sabem até ler decodificando. Porém, ele acaba de ler um texto, mas ele não consegue interpretar, não consegue tirar sentido do texto, muitas vezes, porque faltou esse trabalho da função social do texto, da função social, por que eu escrevo, para quem eu escrevo, por que eu estou escrevendo. Tudo isso é um trabalho de letramento. Portanto, letramento é um processo complementar da alfabetização. Ele não pode ser visto como uma alternativa de alfabetização. Não se pode escolher entre letrar ou alfabetizar como práticas pedagógicas. O ideal é que se tenha condições de alfabetizar letrando. Considerações sobre ensino da língua escrita. Alfabetizar exige trabalho sistemático com objetivos determinados, com carga horária diária, concentração, esforço, persistência e determinação.
É necessário, professor, ter clara a definição de alfabetização e letramento, pois dessa clareza decorrerá a sua prática e seleção de estratégias. Por isso que foi abordado esse tema na nossa live, né? Porque essa clareza é muito importante nesse momento. Eu vou precisar olhar para o meu planejamento, retomar meu planejamento, para ver o que de lá vai ser possível dar continuidade, o que de lá eu vou precisar adequar. E aí, quando a gente fala que o planejamento é flexível, é nesse sentido. Ele vai precisar ser flexível, porque nem tudo nesse momento nós iremos conseguir dar conta, porque o pai, a mãe ou a pessoa que está lá do outro lado da telinha ajudando os nossos alunos nesse momento, não tem essa clareza, né? Então, muitas atividades que precisam de intervenção do professor, eles não vão conseguir trabalhar da forma com a qual precisa ser trabalhada. Então, essa clareza ela é muito importante, porque para você propor a atividade, você precisa conhecer e saber ter clareza dos objetivos. Por exemplo, para você trabalhar atividades de letramento nesse momento que nós estamos vivendo, você precisa conhecer as famílias, né? Propor as leituras iniciais das aulas, lendo bastante para os alunos, conto de fadas, notícias, versinhos, bilhetinhos, sempre chamando a atenção da forma como está escrito, palavras bonitas que embelezam aquele texto. Quando você trabalha essa leitura e apresenta esses diversos tipos de textos que circulam socialmente, você está trabalhando o letramento, e isso é possível fazer. Bom, pessoal, espero que esse material contribua com vocês de alguma forma. Até mais!